Fala galera, beleza? E aí, tudo bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o processo eleitoral da CIPA. Na verdade, nós vamos ver duas situações aqui nesse vídeo, tá? Nós vamos ver como é que funciona a questão dos prazos do processo eleitoral da CIPA. Aproveitando a oportunidade, a gente vai fazer uma comparação, não da INR no todo, né? Até mesmo porque é muita coisa, mas desses pontos que a gente vai conversar aqui, comparar com a redação anterior da NR5 e também como essas questões, ou melhor dizendo, como esses dispositivos são cobrados em questões de concurso público. Beleza? Então, nosso objetivo é esse daí. Primeiro ponto, antes de começar, a gente precisa entender o seguinte, pessoal. A NR5, ela vai ser o objeto de estudo aqui do nosso vídeo, beleza? Eu estou falando isso porque, bem como vocês já sabem, existem comissões internas em algumas NRs específicas para setores produtivos específicos. Por exemplo, nós temos aí a CIPAMIN, que é na NR 22, né, que é voltada aí para a indústria da mineração. Nós temos aí a Comissão Interna de Prevenção de Acidente Portuário, que é a CIPATP, muitas pessoas chamam de CIPATP, né? Nós temos também a NR37, que contempla a CIPLAT, que é para plataformas, né, de petróleo. E nós temos também a NR31, que é a CIPATR, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Agora a gente tem assédio também no trabalhador rural. Um adendo importante, no caso da NR31, ela é diferente em relação às NRs 37, NR29 e NR22. Por quê? A NR37, a NR29 e a NR22, caso ela seja omissa em algum ponto, a gente pode consultar de forma subsidiária a NR5, beleza? Então, se, por exemplo, alguma informação tiver pendente ali na NR37, a gente pode ir lá na NR35 de forma subsidiária e utilizar essa informação. Isso não é possível para a NR31, certo? A NR31, ela é uma NR bem específica, depois posso até fazer um vídeo para poder falar melhor da NR31, mas todos os itens aplicáveis à NR31, na própria NR31 já é contemplado esses itens, tá? Então não posso usar a NR5 de forma subsidiária para a NR31, para a NR31. Beleza? E para fecharmos aí também, redação anterior, nós tínhamos na NR18 pontos específicos para CIPA da indústria da construção civil. Isso mudou, agora a CIPA voltada para a indústria da construção civil está dentro da NR5. Existe um anexo específico para CIPA da indústria da construção. Beleza? E para fechar mais um ponto que eu havia esquecido, tá, pessoal? Isso aqui nós vamos fazer agora, que é verificar as datas, os prazos, tudo mais, utilizando a planilha do Excel, que é a planilha que salva vidas, né? Diga de passagem. Isso pode ser feito por qualquer profissional, tá? Não precisa ser alguém do SESMIT, um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, para poder fazer o que a gente vai fazer aqui agora. Isso pode ser feito por qualquer profissional. Pode ser um gerente administrativo, auxiliar administrativo, gerente de RH, enfim, não importa, tá? Toda essa parte aqui de a definição de datas, de prazos, pode ser feita, melhor dizendo, por qualquer profissional. Beleza? Vamos lá então, vamos. Então, olha só, pessoal, voltando aqui, vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender em relação à convocação das eleições. Beleza? A atribuição de convocar eleições é do empregador, beleza? Mais para frente eu vou comentar uma questão de concurso referente a esse subitem aqui, porque as bancas gostam de fazer confusão em relação a convocar as eleições e em relação a constituir a comissão eleitoral. Mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, como é que funciona esse subitem aqui? Compete ao empregador convocar eleições no prazo mínimo de 60 dias. Essa tabela no Excel, ela já te dá as datas corretamente, os prazos corretos, certo? Então aqui, nessa primeira coluna aqui, né, que é a coluna C, nós temos 60 dias, que é o prazo mínimo. Pessoal, é o prazo mínimo. Não pode ser menos que 60. Pode ser 61, 65, 70, 80. Em regra, fazemos com 60, tá? Mas a legislação permite que você faça com mais tempo, né? Então,
de 60 para cima, tranquilo, que não possa fazer com menos de 60. Essa coluna aqui eu criei por quê, pessoal? Pode ser que algum acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho da empresa onde você vem atuar ou você preste consultoria, ele pode determinar que o prazo para convocar as eleições pode ser um prazo um pouco mais conservador em relação ao que está previsto na NR. Então, por exemplo, pode ser um prazo de 70 dias, ao invés de 60, conforme previsto na NR5. Tá? A nossa data de referência aqui é o término do mandato anterior, 31 de 5 de 2025, que é essa data que nós vamos utilizar aqui. Se nós pegarmos aqui qual é a data de convocação, considerando o término do mandato anterior, que é 31 de 5, e 60 dias. Como é que funcionaria isso daqui? Eu pegaria essa data aqui, beleza? Menos essa data aqui. Então eu preciso convocar as eleições em 1º de abril de 2025. Se nós usarmos 70 dias, esse prazo vai diminuir. Então seria essa data aqui, menos, por exemplo, 70 dias, considerando o prazo para acordo coletivo ou convenção coletiva. Então nós deveríamos começar a convocar as eleições aí 22/3, cai no sábado, se a empresa não funciona, você antecipa. Você faz a convocação aí a partir do dia 21 de março de 2025. Mas, para o nosso exemplo aqui, vamos considerar 60 dias, que daria 1/4. Beleza? Próximo ponto, pessoal. Constituição da Comissão Eleitoral. De quem é essa atribuição? Presidente e vice-presidente, dentre os membros da CIPA, ela vai definir lá quem é a comissão eleitoral. Não existe um prazo legal para definir essa comissão eleitoral. Beleza? Vamos considerar o nosso exemplo, que nós temos aí, que nós não temos nenhum tipo de determinação em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Nossa data de referência, uma data exemplificativa, tá? Vai ser 1/4. Por que 1/4? Se o processo para convocar as eleições vai começar em 1º de abril, nada mais justo e nada mais coerente que a comissão eleitoral, que vai acompanhar o processo eleitoral, já esteja definida nessa data, tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui uns 5 dias, 6 dias, para a gente ter uma gordurinha para queimar em termos de atendimento ao prazo. Resumidamente falando, eu quero iniciar, ou melhor dizendo, eu quero ter minha comissão eleitoral já definida em 1º de abril, para poder acompanhar o processo de convocação, que também começa em 1º de abril. Tá? No meu plano de ação, isso daqui é como se fosse um plano de ação, eu coloquei 27/3, que são 5 dias aproximadamente, para realmente ter essa comissão montada, para não ultrapassar o prazo de 1º de abril. Beleza? Ah, tem que ser 5 dias? Não. Pode ser 1 dia, 2 dias, não pode ser dia nenhum. Tá? Isso daqui é só um planejamento para você ter uma gordurinha para queimar em termos de prazo. Repetindo, não existe, tá, pessoal? Na NR5, nesse item aqui, nada referente ao prazo legal para constituir a comissão eleitoral. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, vamos lá. Processo aí de inscrição dos empregados interessados na CIPA. A gente precisa entender o seguinte: qualquer empregado, se ele tiver interesse, ele pode se inscrever na CIPA. Beleza? Qualquer empregado, ele pode ser um gerente, ele pode ser um representante sindical, desde que ele tenha vínculo empregatício, né, com a organização, ele pode se inscrever na CIPA, inclusive se for um contrato por tempo determinado. Ah, tem um colega nosso, tem um empregado, melhor dizendo, né, que ele está no contrato de experiência. Ele pode sim se inscrever na CIPA. Algumas pessoas proíbem que esse cara se inscreva, que essa pessoa se inscreva na CIPA porque ele está no período de experiência. Está errado, tá? Está errado. Mais para frente a gente pode até comentar um pouquinho no outro vídeo da questão da estabilidade para esses casos mais específicos, mas em regra, essa pessoa que está no período aí de contrato por prazo determinado, um contrato de 90 dias, por exemplo, ele pode se inscrever na CIPA normalmente. Então vamos lá, o período mínimo são 15 dias, tá? 15 dias. Pode ser que, aqui são 15 dias, beleza? Se nós considerarmos que a inscrição começou
a partir do dia 1º de abril. Um exemplo aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um exemplo para vocês entenderem a lógica. 15 dias, nós temos aí período de inscrição até dia 15 de abril de 2025. Tá? Pode ser que no acordo coletivo nós tenhamos mais dias para que os empregados possam se inscrever, 20, 25 dias. Mais uma vez, consultem o acordo coletivo ou a convenção coletiva de vocês. Lembrando que são 15 dias corridos, tá? A NR não desconsidera o sábado, domingo ou feriados. Tá? Mas se você quiser realmente ser mais efetivo em termos de inscrição, até mesmo porque a gente sabe que é difícil às vezes, né, encontrar pessoas interessadas na CIPA, então você pode desconsiderar aí o sábado, domingo, feriado e aumentar esse prazo mínimo de 15 dias para 20, 25 dias. O que não pode ser são 14, 13, 12 dias. E aí você está descumprindo a NR, beleza? Próximo ponto, pessoal, garantia de emprego para os inscritos. Reforçando, não é garantia de emprego para todo mundo que está na empresa, é garantia de emprego para quem se inscreveu na CIPA. Se nós considerarmos, tá, que a inscrição foi iniciada em 1º de abril e eu me inscrevi no dia 1º de abril, eu tenho estabilidade que não é absoluta, é uma estabilidade relativa, desde o dia que eu me inscrevi até a data da eleição. Se nós considerarmos que a eleição vai ser no dia 1º de maio de 2025. Reforçando, a estabilidade não é absoluta, é uma estabilidade relativa. Se por acaso condutas adotadas por mim durante esse período, né, referente à estabilidade, foram adotadas em descumprimento a procedimentos internos da empresa, regramentos de segurança e saúde, descumprimento de itens relacionados lá na CLT, né, que são de observância obrigatória também por nós que somos empregados da empresa, no caso é esse exemplo aqui, eu posso ser demitido por justa causa e essa estabilidade ela não me protege. Tá? Então, é uma estabilidade relativa, não é uma estabilidade absoluta. Beleza? Então, reforçando aqui, desde o dia que eu me inscrevi, 1º de abril, até o dia das eleições, que no nosso caso aqui a gente vai ver mais para frente, é 1º de maio, eu tenho uma estabilidade que não é absoluta, ela é relativa. Vamos lá, pessoal, prosseguindo aqui com os nossos subitens da CIPA, vamos olhar esse 5.5.3, que é muito simples, tá? Não vou gastar muita energia aqui, não. Prazo mínimo aí para as eleições são 30 dias, né? A contar do término da data da gestão anterior. Considerando nossa gestão anterior, a data de término é 31/5, que é a nossa data de referência, qual vai ser a data da eleição? Vai ser essa data menos 30 dias. Então, nós teríamos a nossa eleição no dia 1º de maio de 2025. Lembrando que aqui não pode ser 29, não pode ser 28, tá? Não pode ser 20. Nós temos que ter aqui, no mínimo, 30 dias. Considerando 30 dias, data da eleição 1º de maio de 2025. Próximo item, em relação à apuração dos votos. A apuração do voto, pessoal, sempre em horário normal de trabalho. Eu tenho que ter acompanhamento dos representantes da organização e dos empregados. Um número vai ser definido pela comissão eleitoral, reforçando mais uma vez a atribuição de definir a comissão eleitoral, presidente e vice-presidente da CIPA. Não confundam com convocar as eleições, que é a atribuição do empregador. Não existe um prazo legal previsto na NR5. A nossa data de referência para apurar os votos vai ser a data da eleição. Foi dia 1º/5, correto? Considerando que eu quero fazer a contagem nos votos no dia seguinte, então eu vou ter a data da eleição mais um, que seria o dia seguinte. Então nós teríamos aí a questão da apuração das eleições no dia 2 de maio de 2025. Beleza? Muito simples também, não tem mistério. Próximo item, pessoal. Vamos falar da posse dos membros que foram eleitos aí, né? Não só os eleitos, mas como foram também indicados pelo empregador. Prazo legal, pessoal, 1º dia útil após o término do mandato anterior. Data de referência, 31/5, tá? Se nós considerarmos aqui, por exemplo, isso mais um, que é o dia seguinte, nós teríamos um domingo. Domingo não é dia útil, tá? A NR fala 1º dia útil. Então nós poderíamos colocar o quê? O prazo mais 2 dias.
nós teríamos a eleição no dia 2 de junho, uma segunda-feira. Muito simples também, não tem mistério. Último item, pessoal, treinamento. O treinamento do pessoal, né, que vai ser empossado, que foi empossado para a CIPA, no nosso caso aqui, né, não é o representante nomeado, é antes da posse. Pessoal, não confundam, nós temos dois cenários diferentes quando a gente fala em treinamento da CIPA. Nós temos treinamento da CIPA quando a CIPA ela já é presente, tá? Então, quando a CIPA já é presente, quando você tem a CIPA da gestão anterior já implementada, eu preciso treinar a nova gestão antes da posse. Eu já tenho uma gestão em andamento, treino os membros da nova gestão antes da posse. Eu tenho uma outra condição, treinamento do pessoal em primeiro mandato, 30 dias, contada a partir da data da posse. A mesma coisa vale para o treinamento do pessoal que está em processo extraordinário. Então, nós temos dois prazos diferentes aqui, beleza? Primeira situação, que é essa nossa, eu já tenho a gestão da CIPA em andamento, vai entrar a nova gestão. Esses novos membros têm que ser treinados antes da posse. Não tenho CIPA, é a primeira CIPA a ser implementada. Eu preciso treinar esse pessoal até 30 dias contados da data da posse. Beleza? No nosso exemplo aqui, nós temos que treinar o pessoal até o dia... data da posse 2/6, data limite de treinamento 1/6. Beleza? Então, se você considerar a carga horária de 40 horas, a carga horária de 20 horas, ou de 16 horas, conforme o grau de risco da empresa, que agora é dessa forma que a gente determina, né, a carga horária de treinamento da CIPA, você vai considerar sempre finalizar esse treinamento no máximo até o dia 1º de junho. Como cai no domingo, você vai considerar terminar esse curso na sexta-feira. Você sempre vai terminar o curso da CIPA antes da data da posse, que no nosso caso aqui é 2/6. Então, como o dia 1º/6 é domingo, um dia anterior ao domingo, obviamente, é o sábado, então eu tenho que terminar o curso aí pelo menos até sexta-feira, né, antecedente ao dia 2/6. Beleza? Acho que ficou muito claro esse primeiro ponto. Vamos passar agora para falar um pouquinho de questões de concurso público. Beleza? Pessoal, vamos ver algumas questões agora de concurso público, referente a isso, tudo que a gente conversou até agora, principalmente em relação aos prazos, tá? Prazos e atribuições. Basicamente, as bancas de concurso público, elas vão querer te confundir em relação aos prazos previstos na NR5 ou alguma coisa relacionada às atribuições. Beleza? Não foge muito disso, não. Vamos lá, essa questão aqui de 2024, para técnico de segurança do trabalho, ó, quem é o responsável por convocar as eleições? Tá? Lembrando, né, eles gostam de fazer confusão entre convocar as eleições e constituir comissão eleitoral. Aqui a gente já sabe que convocar as eleições é atribuição do empregador. O prazo está correto, 60 dias, tá? Sindicato, empregador, resposta, letra C. Lembrando mais uma vez, convocar as eleições, 60 dias. É diferente de constituir comissão eleitoral sem prazo legal. Beleza? Vamos para a próxima. Essa, desse ano agora, de 2025, tá? Processo eleitoral cai muito, tá, pessoal? Processo eleitoral cai muito concurso público aí. Beleza? Vamos lá. A única correta. Publicação e divulgação de edital de convocação das eleições e abertura de prazos para inscrição de candidatos devem ser realizados 60 dias antes. Ó a pegadinha. Aqui eles falaram o seguinte, ó, a publicação e divulgação de edital e convocação das eleições e abertura de prazo para inscrição. Tá errado, tá? A única parte correta aqui, 60 dias, é essa parte aqui, ó, de convocar as eleições, tá? Essa parte de prazo para inscrição não são 60 dias, no mínimo 15 dias. Então essa aqui está errada. As inscrições podem ser individuais ou através de chapas. Também é errado, tá, pessoal? As inscrições da CIPA somente individuais. Eu não posso fazer uma chapa como se fosse
uma candidatura para o sindicato, por exemplo. Eu sou uma pessoa, eu me candidato somente à figura dessa única pessoa. Então essa daqui também está errada por conta disso daqui. Período mínimo de inscrição, 30 dias. Errado. Período mínimo, 15 dias. Tá? Aqui não estaria errado, pessoal, se estivesse mais ou menos assim. Ó. A organização, a CIPA, poderá definir o período de inscrição de 30 dias. Não está errado por quê? Porque o mínimo são 15. Mais que isso, não é errado, tá? O erro aqui foi falar do período mínimo 30 dias, sendo que são 15 dias. Ao realizar a eleição, o candidato deve receber um comprovante em meio físico ou eletrônico. Vamos deixar isso aqui para depois, tá? Vamos ver a próxima aqui. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, deverão ser convocadas novas eleições no prazo máximo de 5 dias. Isso daqui também está errado. Essa é a opção correta. Beleza? Resposta é a letra D. Tranquilo? A inscrição, o candidato deve, não é pode, deve receber um comprovante, seja e-mail físico ou e-mail eletrônico. Beleza? Vamos lá, pessoal, próxima perguntinha. Vamos usar a caneta aqui para ficar mais fácil. Mais uma vez, uma pergunta recente, beleza? 2025. Vamos lá. O empregador, com base nas premissas, deve convocar, então a gente já sabe que é convocar eleições para a escolha dos representantes. Lembrando que, nesse caso, nós temos o empregador com essa atribuição. Prazo mínimo, 20 dias? Não. 30 dias? Não. 30 dias a gente geralmente usa para a data de eleição, né? No mínimo 30 dias aí antes do término do mandato anterior. 60 dias, correto. 120 dias não tem nada a ver. Então a resposta correta é gabarito letra C. Beleza? Muito simples, tá, pessoal? São perguntinhas simples, mas é questão de estudar e repetir, até assimilar todos esses prazos aí, beleza? Próxima questão. 2025 também. Vamos lá. Nós temos duas respostas, duas opções de respostas numa única questão. Mas não tem mistério não. Vamos lá. Compete o empregador convocar eleições, correto, no prazo mínimo de cabeça a gente já sabe, são 60 dias. Beleza? São as mesmas perguntinhas, com as mesmas pegadinhas, com os mesmos prazos, tá? Então, quem tem interesse em participar do concurso público, é só assimilar essas informações. Ó, e essa foi para engenheiro de segurança, tá? Pergunta muito simples para nível de engenheiro, né, pessoal? Cá entre nós, né? E no processo eleitoral, eleição, observar a inscrição, eleição individual, período mínimo aí para inscrição são 15 dias. Então, nós temos 60 e 15. Não, não, não. Resposta correta. Resposta correta, gabarito. Letra. Não, voltando aqui, calma, desculpa. Voltando aqui, gabarito é a letra C. 60 e 15, respectivamente. Beleza? Última questãozinha, pessoal. Vamos lá. Também são 3 alternativas dentro de uma única questão. Então, processo eleitoral, não precisa perder tempo lendo isso daqui, tá, pessoal? A gente vai se apegar a isso daqui. Inscrição e eleição individual, ok. Período mínimo da inscrição são 15 dias. Beleza. Dica, pessoal, de concurso público. Se essa tá, você tem certeza que essa tá certa, e realmente são 15 dias, o que começar com a letra F, eu já descarto. Descarto. Só tem essas duas opções agora. Garantia de emprego até a eleição para todos os inscritos. Correto também. Só tem VV, essa daqui a gente já sabe está errado também, porque nós temos aqui um F, devendo ser um V. E no último aí, realização da eleição no prazo de 30 dias antes do término, correto, gabarito, letra A. Pessoal, muito simples, tá? Se você pegar as questões voltadas aí para o processo eleitoral da CIPA, é basicamente isso daí. Querer confundir, as bancas, geralmente, elas querem confundir em relação a as atribuições aos prazos previstos. Outra coisa que é importante, tá? Não confundir a redação atual da NR5 com a redação anterior em termos de prazo. Alguns prazos foram modificados, foram excluídos.
Então tem que ficar esperto para poder entender a NR5 vigente como fonte de estudo. Beleza? Pessoal, para fecharmos aí nossa linha do tempo da CIPA, o processo eleitoral ficaria mais ou menos assim, tá? Convocação das eleições, 1º de abril de 2025, considerando que quem faz a convocação das eleições é o empregador, 60 dias antes do término do mandato anterior. Beleza? Comunicar o início do processo ao sindicato, não existe prazo legal, mas a gente pode fazer essa comunicação no dia 1º de abril também ali, né, quando inicia a convocação das eleições. Início das inscrições dos empregados, nós vamos considerar o dia 2 de abril de 2025, beleza? Encerramento das inscrições aí, vamos considerar 15 dias no mínimo, começou dia 2, vai até o dia 16. As eleições serão realizadas dia 1º de maio de 2025, a apuração dos votos será realizada no dia seguinte, 2/5. Limite para treinar os membros, né, os novos membros da nova gestão, 1/6/25, lembrando que o pessoal já vai tomar posse com o treinamento realizado, beleza? E a posse da nova gestão, nós vamos considerar dia 2 de junho de 2025. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, tirado dúvidas. Qualquer coisa é só postar no comentário aí. Beleza? Valeu, um abraço.